Olá, somos da disciplina Segurança no Trabalho. Estamos formando pela instituição de ensino Potencial Centrotec, Centro de Educação Profissional e Tecnológica, sobre as orientações do professor Cleito Santos. Os componentes são Alain Monteiro, Ariclene Santos e eu, Elton Moura. Vamos falar sobre o seguinte tema: acidente de trabalho. Por que os acidentes acontecem? Como evitar os acidentes? Quais são as causas dos acidentes? De acordo com a Lei 8.213, no artigo 21, acidente de trabalho é todo aquele que acontece a serviço da empresa, causando lesão corporal ou perturbação funcional. Diariamente, os acidentes acontecem na vida dos trabalhadores, só que dificilmente esses acidentes são registrados. Por quê? Porque para que um acidente venha a ser registrado, é necessária a abertura da CAT. Então, por isso, muitos empregadores e até mesmo os acidentados empregados não vê necessidade da abertura da CAT para que venha a ser registrado o acidente, para que ele possa ser classificado como um acidente. Por que os acidentes acontecem? Existem diversos meios, diversos tipos de problemas que fazem com que os acidentes venham a acontecer, mas eu vou citar dois deles, que são os atos inseguros e as condições inseguras. Os atos inseguros por quê? Porque muitos trabalhadores, justamente pelo simples fato de não ter acontecido, acham que o acidente nunca vai acontecer. É onde acaba acontecendo. Outro fator que faz com que o acidente aconteça com frequência são as condições inseguras da parte dos empregadores. Quais são as medidas preventivas que devemos tomar para que os acidentes não aconteçam ou até mesmo diminua a quantidade de acidentes nas organizações, nas empresas? Existem diversos meios, diversas maneiras, diversas medidas que possamos adotá-las, mas eu vou citar duas, que são os feedbacks, nas organizações. Por que os feedbacks? O feedback é uma ferramenta que eu diria de extrema importância no cotidiano, na vida dos trabalhadores. Por quê? Uma vez que o funcionário, que o trabalhador venha receber um reconhecimento pelo seu trabalho exercido, ele venha perceber que ele é de uma certa forma notado, que o patrão dele reconhece o seu empenho, o seu esforço, isso ajudará muito no seu desempenho e também para que ele venha estar usando, para que ele venha estar agregando, adotando, recebendo as medidas preventivas sem nenhum tipo de problema, sem ver nenhum tipo de problema nisso. Outra medida preventiva, que eu diria que é o essencial, que é a base de tudo, é a conscientização. Por que a conscientização? Uma vez o funcionário consciente do risco que ele corre, uma vez o funcionário consciente de que ele precisa voltar para casa bem, de que ele precisa estar bem, de que ficou uma família em casa esperando ele, uma vez ele consciente de tudo isso, o seu patrão, o seu empregador terá uma facilidade enorme em conseguir fazer com que ele venha usar os EPIs da forma correta, fazer com que ele adote as medidas que são passadas para ele. Diferente das medidas preventivas, são as medidas corretivas. Medidas corretivas essas, que para serem aplicadas, só se as medidas preventivas não terem sucesso na sua aplicação. Por exemplo, uma medida corretiva, para que ela venha a ser aplicada, é porque houve falha na medida preventiva. Falhas essas que eu posso estar citando como os atos inseguros, condições inseguras nos locais de trabalho. Um exemplo de medida corretiva, eu diria, dependendo do cenário, dependendo do acontecimento, provavelmente o local vai ter que ser identificado, sinalizado. Por quê? Porque se houve um acidente naquele local, se aconteceu um tipo de acidente ali, é porque aquele risco, aquele perigo que estava ali, ele não foi identificado. É porque as pessoas não tinham consciência do determinado risco que havia naquele determinado local. Então esses riscos precisam ser notificados, eles precisam ser
sinalizados através de cônicos, fitas zebradas, que no caso são equipamentos de proteção coletiva. Boa noite. Vou comentar um pouco sobre a CAT, Comunicação de Acidentes de Trabalho. Bom, a CAT é o documento exigido pela Previdência Social e sua finalidade é o reconhecimento de acidente de trabalho, acidente de trajeto e doença ocupacional. Bom, a CAT deve ser emitida após a ocorrência de acidente de trabalho ou doença. Bom, caso a empresa não abrir a CAT, ocorrerá pena de multa no decorrer desses dias que não foram abrir a CAT. Bom, caso a empresa negar abrir a CAT, o próprio trabalhador pode fazer o preenchimento dessa CAT indo até uma agência do INSS ou até mesmo via internet online realizar o preenchimento. Caso ele não tenha alguém que possa fazer o preenchimento, ele pode ir até o médico pode fazer esse preenchimento desse documento para ele. Bom, quantas vias deve ser emitida a CAT? A CAT deve ser emitida em 4 vias, sendo que uma via vai para o INSS, a segunda via vai para o segurado ou dependente, a terceira via vai para a classe dos trabalhadores e a quarta via vai para a empresa. Quantos tipos de CAT nós temos? Bom, nós temos 3 tipos de CAT, que é a CAT inicial, que é acidente de trabalho, acidente de trajeto e doença ocupacional, caso ocorra esses acidentes. É abrir a CAT inicial. E tem a CAT de reabertura, caso o funcionário venha se agravar no estado dele de acidente, e abrir a CAT de reabertura para fazer o novo preenchimento, atualizar os dados sobre o estado de saúde dele. E a CAT de comunicação de óbito, que nesse caso o trabalhador venha a óbito. Bom, quais são as causas do acidente de trabalho? Bom, as causas do acidente de trabalho tem vários fatores que levam ao acidente de trabalho, como equipamentos defeituosos, mau uso dos EPIs e um ambiente não apropriado para exercer aquela função. Existem 3 fatores que levam ao acidente de trabalho, que são atos inseguros, condições inseguras e fator pessoal. Os atos seguros são, a maioria das vezes, 80% dos acidentes envolvendo os atos seguros. Por quê? Porque o trabalhador acha que está seguro naquele ambiente e vai exercer sua função sem os treinamentos, capacitações, e acaba se acidentando. Isso é um índice muito grande. 80% dos acidentes é causa por atos inseguros no ambiente de trabalho. Dados relevantes ao acidente de trabalho no Brasil. Bom, os dados são alarmantes. Por quê? Porque o Brasil ocupa a quarta posição no ranking mundial de acidentes de trabalho. A cada 48 segundos, um trabalhador venha sofrer um acidente de trabalho, e a cada 3 horas e 40 minutos, um trabalhador venha falecer por causa desses acidentes de trabalho que vem acontecendo no decorrer do ambiente. Algumas empresas têm tomado medidas preventivas para controlar esses acidentes, como investir em treinamentos, capacitações, EPIs adequados para a função dos trabalhadores, que é muito importante ter a capacitação e o treinamento. Aí o funcionário tem uma ciência de qual ambiente está inserido e fazer vários preenchimentos antes de iniciar a sua atividade, que é muito importante fazer, por exemplo, um checklist, vendo o decorrer o que pode ocasionar um acidente naquele ambiente que vai exercer aquela função. Bom,
Muito importante nas empresas também, agentes fiscalizadores, que é muito importante. Para quê? Para fiscalizar as empresas, tendo a oportunidade de aonde pode estar o agente causador do acidente, vem controlar esses riscos na fonte. É muito importante porque o Brasil, mais ou menos 2.000 agentes fiscalizadores, isso é muito pouco a taxa de fiscalizações das empresas. Profissões que mais sofrem acidentes de trabalho. Bom, as profissões que mais sofrem acidentes de trabalho, a categoria dos caminhoneiros são um índice muito alto. Por quê? Porque os caminhoneiros, têm pouco descanso e tem que cumprir a carga horária muito alta e pode ocasionar um acidente de trabalho. E isso custa muito grande para as empresas. Por quê? Que venha acarretar em indenizações e para o governo também esses gastos enormes, porque no ano são notificados 600.000 acidentes por ano, a Previdência Social registrados, fora aqueles não registrados na Previdência Social. E 600.000 casos de acidentes são trabalhadores de carteira assinada, fora aqueles que não têm carteira assinada. Isso é um alto muito grande. Boa noite, meu nome é Clemente dos Santos. Eu vou estar dando continuidade ao nosso trabalho. Vou falar sobre quais as partes do corpo do colaborador que são mais atingidas em relação ao acidente de trabalho e vou falar como evitar um acidente de trabalho. Pois bem, fizemos uma pesquisa e identificamos que a parte do corpo do colaborador que é mais atingida em relação ao acidente de trabalho são os membros superiores, os braços aí, para ser mais específico, as mãos. E em segundo lugar, descobrimos que a parte do corpo aí que vem em segundo lugar são os membros inferiores, as pernas aí, para ser mais específico, a região dos pés aí que são mais atingidos. E os setores onde isso mais aconteceu, teve mais ocorrência, foi o setor da construção civil, o setor industrial e o setor de máquinas e equipamentos. Mas como evitar isso? Ou por que isso acontece, na verdade? Isso acontece porque por vários motivos, por N motivos, por falta de EPI inadequado, falta de treinamento, tanto para usar o EPI quanto para executar a atividade, atos inseguros e condições inseguras. Hoje em dia, a maioria das empresas, elas têm esse olhar voltado para a segurança. Elas buscam essas soluções para minimizar esses acidentes de trabalho. Já por outro lado, tem outra grande parte das empresas também, que não amadureceram essa parte de segurança ainda. Ainda enxergam a segurança como um gasto, não como investimento. E nós sabemos que isso está equivocado. A segurança, ela é um investimento, ela não é um gasto. Porque a empresa, quando o colaborador sofre um acidente de trabalho, a empresa ela perde com isso. Ela perde de várias maneiras com isso. Então, e tem muitos trabalhadores também que pensam dessa mesma forma, vê a segurança como perca de tempo e às vezes não usam o EPI de forma correta, às vezes deixam de usar o mesmo. E isso acaba acontecendo um acidente. Ou às vezes o próprio patrão ou supervisor ele
pressiona ali, as empresas pressionam esse colaborador para poder produzir. E às vezes as jornadas de trabalho são longas, são 12 horas de trabalho, ou até mesmo 8 horas. E isso acaba gerando aí um acidente de trabalho. Talvez esse colaborador que está aí há horas trabalhando, pensando só em produzir, não tem o EPI adequado para exercer a sua atividade, ou não tem um treinamento para tal atividade, ou para usar tal EPI. E isso acontece no acidente. Por isso, às vezes acontecem muitos acidentes aí. E o outro tópico é como evitar esses acidentes. Existem várias ferramentas que nós podemos usar para evitar, para prevenir, para que um acidente não aconteça. E como treinamentos e várias outras ferramentas na qual eu vou estar falando agora. Mas o treinamento é uma das principais. Treinamento, acho que toda empresa ela tem que olhar o colaborador e falar, esse cara precisa ser treinado. E isso tem que ser levado a sério. Treinamento. O colaborador precisa ser treinado para tal atividade, para usar tal EPI. Mas dentro da empresa, a gente está podendo trabalhar com várias ferramentas, na qual eu vou estar falando agora. A primeira, o DDS, tão importante quanto qualquer outra, ele tem a sua importância. O DDS é o diálogo diário de segurança. Ele pode ser feito de 5 a 10 minutos. Vai ser tratado ele pode ser feito ali antes, de preferência, antes que os trabalhadores exerçam a atividade. No início ali, os trabalhadores chegou para poder trabalhar, chegou na empresa, pode ser feito DDS aí, com assuntos de segurança, de prevenção de segurança voltados para a área onde os mesmos vão trabalhar. E ali pode ser abordado ali vários assuntos de segurança, porque o ambiente é propício. Então, por que fazer antes? Porque o colaborador, antes de iniciar a atividade, porque o colaborador já vai iniciar a sua atividade com aquele pensamento, aquela mentalidade de segurança. Eu preciso estar seguro, eu preciso usar o EPI de forma correta. O segundo é o EPC, equipamento de produção coletiva. A empresa precisa investir nisso, porque abrange como um todo. Todos os colaboradores ali servem para todos, vão proteger todos. Por exemplo, um corrimão, uma fita zebrada, ou até mesmo um cone de sinalização. Mas a empresa precisa trabalhar nisso também. Outro, o APR, a análise preliminar de risco, onde esse colaborador, antes dele exercer sua atividade, ele vai fazer uma análise ali de quais os riscos ele vai estar exposto. Por isso que fala análise preliminar de risco. Então, quais são os riscos que ele vai estar exposto e quais EPIs que ele tem que usar. Então, ele já, antes de exercer essa atividade, ele vai saber quais os riscos que tem ali. O outro é o checklist. Checklist, existe várias checklists de várias formas, mas ele oferece ali diferentes procedimentos para que antes que o trabalhador vá operar um equipamento ali, ele vai fazendo esse checklist se o equipamento está ok, se o equipamento está apto para ele trabalhar. Então, fez checklist, viu que o equipamento está tudo funcionando perfeitamente, aí sim ele vai ter essa função. Ele vai botar esse equipamento para funcionar. O outro é o PPRA. PPRA é Programa de Prevenção de Risco, onde ele tem a finalidade de estabelecer ali ações que vai preservar a saúde e a segurança desse trabalhador. Vai preservar esse trabalhador. Onde ele vai estar ali todos os riscos que o trabalhador está
está exposto e quais são as medidas preventivas, quais são as ações que vão garantir aí a preservação e a saúde desse trabalhador. Então, para se evitar acidente, para se ter um bom trabalho, a prevenção é de suma importância. Então, trabalhar a prevenção é de suma importância dentro da empresa. Então, essas são algumas ferramentas básicas que tem que ter dentro da empresa. Os acidentes de trabalho são calculados estatisticamente de acordo com a NBR 14.280. Mas é importante lembrarmos que os únicos acidentes que entram na estatística de acidentes de trabalho são os acidentes de trabalho, porque os demais acidentes, como acidente de percurso, acidente de trânsito e entre outros, esses acidentes serão calculados à parte. Como calcular os acidentes de trabalho? É necessário que calcule as horas homens trabalhadas, ou seja, as horas homens de exposição ao risco. O que são essas horas homens de exposição ao risco? É as horas que o trabalhador passou exposto ao risco durante a sua jornada de trabalho. Também precisamos da taxa de frequência. O que é essa taxa de frequência? É o número de acidente vezes 10 a sexta, ou seja, vezes 1 milhão, dividido pela quantidade de horas homens trabalhadas. Também precisamos calcular a taxa de gravidade dos acidentes. O que é essa taxa de gravidade? É a quantidade de dias de afastamento, ou seja, se o acidente gerou dias de afastamento para o acidentado, esses dias de afastamento serão vezes 10 a sexta, ou seja, serão vezes 1 milhão, dividido pela quantidade de horas homens trabalhadas. Esses são os dados para que calcule os acidentes de trabalho. Se é uma empresa onde há mais de um setor, se é uma empresa que houve mais de um acidente, esses acidentes podem ser representados por gráficos. É importante lembrarmos que os acidentes de trabalho jamais deixarão de existir, mas se usarmos corretamente as medidas preventivas, o diminuirão bastante.